Pronto, Estela. Agora eu vou compartilhar a tela, tá bom, Estela? E você me diz se está vendo, tá bom? Tá bom, professor. Agora tá aparecendo. Tá vendo, Estela? Tô. Tá bom. Muito bem. Então, olha só. Vocês lembram que eu disse ontem a vocês que a partir de 1950, com o surgimento da geração Beat, a gente entrava na era moderna da literatura, tá? E aí, alguns autores consideram essa era como já fazendo parte do pós-modernismo, tá? Então, eles consideram o modernismo como uma espécie de introdução ao pós-modernismo, que teria começado com a geração Beat. Então, vamos pensar que a geração Beat abriu as portas para o período contemporâneo da literatura, tá? E esse período contemporâneo, ele nada mais é do que esse tempo que nós estamos vivendo atualmente, tá? Desde lá para cá, as coisas só vieram crescendo cada vez mais, mas as características em si não mudaram muito, tá? Você pode pensar aí em estabelecer uma divisão, por exemplo, de 1950 a 1970, nós teríamos o modernismo. De 1970 para frente, o pós-modernismo. E este momento aqui que nós estamos vivendo no século XXI seria a idade, vamos dizer assim, contemporânea da literatura. Mas existem muitas discussões com relação a essa divisão, tá? Então, as pessoas hoje já falam em pós-contemporaneidade. E aí há uma discussão muito grande por causa dessa coisa das identidades, da identidade líquida, das informações, das transformações tecnológicas e midiáticas. Então, alguns autores estabelecem essas divisões que são um pouco confusas. Então, a gente vai pensar, em termos de literatura americana, que de 50 a 70, a gente teve aí a influência dessa geração Beat, e daí para frente, a influência da sociedade já contemporânea, que vocês podem chamar de pós-moderna, se quiserem, tá? E o que é que a gente tem nessa geração de hoje? Primeira coisa, o relativismo da visão de mundo, tá? Hoje em dia, cada um vê e enxerga o mundo com os seus próprios olhos, certo? Então, cada um de nós tem uma bagagem de vida, né? Um conjunto de experiências que formam uma espécie de moldura do nosso repertório. Então, cada um de nós, enxerga o mundo de uma maneira diferente. E isso vai ser objeto da discussão desta obra que será apresentada agora na semana que vem, que é o mundo de acordo com Garp, quer dizer, aos olhos do Garp, né? Então, hoje, tudo é relativo, nada mais é absoluto, certo? Por quê? Porque as opiniões, as visões, as ideias, né, as posições são diferentes, às vezes dentro do mesmo núcleo, certo? As pessoas têm, vamos dizer assim, desavenças porque pensam diferente, né? Às vezes a pessoa tem o mesmo ideal, mas através de caminhos diferentes. Então, isso é a sociedade contemporânea. Nós vivemos nesse mundo, certo? E isso, olha, nos leva à teoria da recepção com relação à literatura e às leituras, certo?
Por quê? Porque quando eu leio alguma coisa, ou quando eu olho uma pintura, ou quando eu ouço uma música, isso provoca um efeito que é só meu e de mais ninguém, certo? Então, isso é a interpretação pessoal das coisas. Então, às vezes, você chega na frente daquele quadro de arte moderna, né? Que é um monte de risco, de cor, de não sei o quê, que vai para cá, para lá, para não sei o que mais. Aí alguém diz assim, não estou vendo nada, não estou entendendo nada. Aí chega outra pessoa e diz, não, olha, tu não estás vendo que aqui é o sol, aqui é não sei o que mais, aqui é isso, aqui é aquilo. Então, essa interpretação representa aquilo que é definido pelas suas próprias experiências, tá? Que é mais ou menos o que diz a teoria da recepção. Cada um de nós tem um repertório diferente, tá? Então, muitas vezes eu leio uma obra literária, eu leio um livro, leio um texto, e eu posso entender aquele texto de forma muito mais profunda que outra pessoa. E aquilo vai provocar em mim, pelo meu contexto social, pelo meu meio, pelas minhas experiências, uma interpretação diferente das outras, tá? Então, isso tudo traz uma consequência, certo? Hoje em dia, é muito difícil você conseguir marcar fronteiras bem definidas para o que quer que seja, né? Em todos os aspectos que você pensar, no sentimento, na informação, no estudo, tá? Na experiência de vida, certo? Na luta por trabalho, enfim. Em tudo que você imaginar ou puder imaginar, é muito difícil você estabelecer esses boundaries, esses limites, essa fronteira de forma bem definida. Então, isso hoje em dia é tudo borrado, certo? É tudo. Você não enxerga esse limite, você não enxerga essa divisória, tá? Por quê? Porque a cultura popular ela se modifica quase que instantaneamente hoje em dia, certo? E se vocês pensarem com calma, todos esses festivais que acontecem aí, tipo o Festival do Sairé, né, Festival do Camarão, do Abacaxi, sei lá, tantos festivais que acontecem, até o próprio Sírio, né, sofre modificações quase que permanentes. Por exemplo, o arco que enfeita ali a entrada ali daquela área do Cano, né? Aqueles quadros, aqueles arcos do Sírio, eles são decorados e planejados, né? E feitos de acordo com aquilo que é a cultura do Sírio naquele momento, ou naquele ano, certo? Então, é roupa, é perfume, é cabelo, é tudo, é maquiagem. Todas essas coisas representam sinais da cultura popular que nós vivemos, certo? E isso é, claro, uma influência, né? Uma força motivadora na literatura e na arte. Então, vocês lembram que eu falei ontem para vocês do dadaísmo, que é aquele cara que pendurou o vaso sanitário de cabeça para baixo e disse que aquilo era uma obra de arte? É a mesma coisa, certo? Aí disseram que ele era doido, que aquilo não sei o quê, PPP, criou um movimento literário, uma escola de arte, certo? Então, hoje em dia, nessa sociedade pós-moderna ou contemporânea, tudo é efêmero, tudo é instantâneo, certo? Sentimentos, diálogos, vocabulário, relações sociais, relações familiares, tudo é complicado, tudo é complexo porque é uma coisa que você dorme de um jeito
e acorda de outro, tá? E aí, alguns dos autores mais importantes, tá? Estão aí listados para vocês, né? E aí a gente vai trabalhar com alguns deles, tá? Especialmente o Truman Capote, que aparece aqui, e com as autoras, né, feministas, a gente vai falar na Toni Morrison, mas só quando a gente estiver lá falando dos autores afro, né? Já que ela é negra, certo? Vocês estão vendo aqui a foto dela, tá? Muito bem. Então, esse é o mundo que a gente vive, é a sociedade que nós vivemos, tá? Então, quando a gente pensa em contemporaneidade, como eu disse a vocês, ó, alguns autores estabelecem o ano de 1970 como sendo o início desta idade contemporânea. Bom, é claro que existem muitos estudos, né, na área de sociologia, de antropologia, de psicologia, de linguística, etc., tentando estabelecer essas divisões. Mas nós acabamos de ver que é difícil, tá? Então, na minha cabeça, ou na minha opinião, a partir da geração Beat, a gente já estava na pós-modernidade, ou na modernidade. Então, não existe essa coisa de pós-modernidade, de contemporâneo. Não. Foi o século XX a partir daquele momento, tá? Não mudou muita coisa, não, como vocês vão ver. Então, o que é que a gente vive hoje? A gente vive com base nas relações e nas conexões entre as pessoas. Então, hoje em dia, por exemplo, é muito difícil você ouvir falar em amor. Você ouve falar em sexo. É muito difícil você ouvir falar em relações permanentes. Você ouve falar em ficar. Às vezes, ou em algumas situações, o casamento, né, a relação, a união mais feliz é da pessoa que mora em casas separadas, né? Cada um mora na sua casa e uma vez, duas, três por semana, um visita o outro e depois volta de novo para sua casa. Então, essas relações e essas conexões, tá, são o alicerce da sociedade de hoje. Então, vocês sabem que na internet, por exemplo, você tem internet sadia e deep web, internet que não presta, tá? Vocês viram aqui naquele dia o João mostrando aqueles programas piratas que te dão acesso a filmes pornográficos ou a filmes eróticos, né? Certo? E aí, o que que acontece? O que que isso representa? O João é adulto, né? O João é adulto. Mas se ele tem acesso a isso, provavelmente uma pessoa de menor, né, um adolescente, uma criança até, também tem. Porque tem celular, certo? Então, essas relações e essas conexões influenciam as manifestações sociais de hoje, tá? E isso, claro, é aquilo que os autores enxergam, né? Certo? Então, eles vão criar as obras de acordo com esse movimento social, com esse movimento cultural, tá? Eu não sei se vocês ouviram falar, né, ou se acompanharam, ou se sabem, mas o Maurício de Souza, né, que é o criador da Turma da Mônica, já anunciou que está finalizando a criação de um personagem LGBTQIA+, em homenagem ao filho dele. Bom, em homenagem à sociedade atual. Por quê? Porque na sociedade atual
esse grupo é um dos grupos que mais se sobressai na luta pela igualdade, pelo respeito, né, etc, etc. Pois é, mas ele está usando isso apenas como um exemplo, né, gente? Então, é a experiência dele. E por que que ele vai fazer isso em uma obra, né, literária, vamos dizer assim, infanto-juvenil? Por quê? Porque é isso que a sociedade está vivendo hoje. Então, é preciso que o autor de literatura, João, se adapte, né, e se movimente de acordo com essas situações e características da sociedade em que ele vive. A Turma da Mônica não pode mais existir sem um menino, né, uma criança, como o João diz, homoafetiva. Certo? Então, essas emoções, certo, passam a fazer parte das provocações das obras literárias. Certo? A gente já viu que as obras literárias boas, elas te provocam reflexão. Elas buscam te transmitir uma mensagem. Tá certo? Então, olha, para concluir, né, o valor da mídia na cultura está mudando o jeito que este movimento é percebido. Então, essa decisão do Maurício de Souza não é só porque o filho dele é homoafetivo, tá? Provavelmente ele viu no filho dele um reflexo da sociedade. E ele precisa, então, atualizar. PSD, Universidade Preta, Vocês... Mas eles hoje são vistos de outra maneira, né? Então, na sociedade atual e na literatura atual, o que nós precisamos ter é pluralismo, certo? Então, é o pluralismo cultural, certo? Que é uma coisa do nosso século. Então, eu tenho que respeitar a opinião dele, como ele tem que respeitar a minha e a de todo mundo, individualmente, tá? Por que que é tão difícil os políticos se entenderem? Porque, além dos interesses pessoais, tem esse pluralismo que complica tudo. Qualquer relação é complicada por causa disso. Mas que precisa existir, precisa. Então, na sociedade do século XXI, tá? Tem dois fatores, dois pontos que são cruciais: o pluralismo e o ecletismo. Tá? Eu não posso crucificar o João porque ele é luterano. Eu não posso desrespeitar a Maria porque ela é evangélica. Tá? Eu não posso dizer assim, lá na esquina da minha casa tem um macumbeiro que vive batendo tambor todo dia. Porque isso é discriminação. Certo? Então, o pluralismo e o ecletismo, certo? Também vão aparecer na literatura. E tem que ser assim, que é o que está acontecendo, por exemplo, com o Maurício de Souza, tá? E também o impacto dessa diversidade aparece em todas as manifestações artísticas. Eu não sei se vocês acompanharam essa coisa aí da Marília Mendonça, certo? Mas o que era a Marília Mendonça não era ninguém, era uma desconhecida. Quando ela começou a fazer música e a cantar dentro de um aspecto importante da contemporaneidade
nossa, né, esse aspecto da sofrência, da mulher que luta para não ser violentada, vilipendiada, né, aquela coisa de você lutar pela autonomia da mulher, pela igualdade, etc. O que é que aconteceu? Ela se tornou um fenômeno de sucesso. Por quê? Porque esse aspecto é um aspecto absolutamente atual da sociedade. Então, qualquer manifestação artística que discuta isso vai fazer eco, certo? Então é isso, gente. A diversidade, tá? Então, antigamente, você tinha personagens nos livros texto, por exemplo, os personagens inferiores, né, que apareciam em posições de inferioridade, eles eram negros, eram índios. Hoje não. Hoje o negro e o índio já aparecem como personagens principais ou de maior respeitabilidade nos livros texto, certo? Nas crônicas, nos contos, até na propaganda da televisão, né? Até no marketing, certo? Então, isso tudo é o quê? São os autores que chamam a atenção para temas universais, vistos pelos olhos de quem? Da sua cultura. Tá? Então, você tem, por exemplo, uma Anitta, que todo mundo critica, que todo mundo diz isso, diz aquilo outro, mas o que é que ela faz? O que é que ela representa? Ela representa um mundo popular, né? Extremamente forte na sociedade. Então, as manifestações artísticas dela fazem eco naquele mundo. E as pessoas precisam aceitar isso. Podem criticá-la como pessoa, né? Sei lá, que ela seja gorda, magra, feia, bonita, que ela é antipática, que ela não sei o quê, que ela tem um cabelo crespo, cabelo longo, cabelo curto. Tudo bem, isso aí você pode dizer, mas você não pode dizer que essa manifestação artística dela não é importante. Certo? Então, essa é a idade contemporânea da nossa literatura. Não só da americana, né? É da literatura universal. Mas a literatura americana, ela vem se adaptando a esse mundo. E se vocês lembrarem, aquela coisa lá do realismo mágico se aplica muito bem a isso também. Por quê? Porque hoje em dia, o homem, nós, continuamos cultuando alguns ídolos, né? Como, por exemplo, os orixás, né? Os deuses da floresta, tá? Então, os deuses lá da cultura da Índia, certo? Maomé, lá no islamismo, certo? Então, o que é isso? Isso é o pluralismo, são os temas universais vistos pelos olhos de cada cultura. E nós não podemos e nem devemos não enxergar isso. Tá certo? E é isso, é claro, que nós vamos ver nas obras literárias. Então, o mundo de acordo com Garp, The World According to Garp, é típico, um exemplo disso daí. Assim como a escolha de Sofia, por exemplo, também é um grito, né, um despertar de uma reflexão muito importante. Tá ok? Alguma dúvida, Estela? Oi, professor. Tudo bem, entendi tudo certinho. Tudo certinho? Que bom. Alguma pergunta, gente? Muito bem. Então, eu vou parar a apresentação, tá?
e nós hoje vamos fazer mais uma modificação nos seminários, tá? Então, a gente vai ter hoje o seminário do Leon e da Gabriele, certo? E o seminário do World According to Garp, que seria do Eduardo e do Fred, vai passar para a próxima aula, tá bom? Muito bem, então vamos lá. A gente está indo. E Tá vendo, Estela? Estela? Aqui, professor. Ok, então É vamos lá. porque demora para ligar o microfone. Gente, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre The Break of Society, acho que é assim, do John Steinbeck. Como os colegas falaram perfeitamente na aula anterior, a gente vai dispensar a biografia dele. Vamos direto para a obra. Ele escreveu essa obra em 1929, que em português é As Vinhas, 1929. Que é em português As Vinhas da Ira. Ou seja, ela foi escrita em plena depressão econômica americana, né? O autor, para escrever isso, ele migrou para os acampamentos, já que ele vivia as suas personagens, né? Ele precisava estar presente ali. Para escrever esse livro, ele se mudou para Oklahoma, certo? Oklahoma, juntou-se a alguns migrantes e viajou com eles até Califórnia, que foi onde ele terminou o livro. Bom, a obra As Vinhas da Ira começou com Tom Jordan, o personagem principal, pedindo uma carona para casa por ter sido libertado da prisão estadual. O motivo dessa prisão foi um assassinato em decorrência de uma briga em um bar pós autodefesa, por razão de recebeu uma pena de 7 anos. Nessa volta dele, ele pega uma carona que o deixa na estrada que leva à sua casa. O Tom, ele caminha em direção à sua casa quando ele encontra um homem chamado de Jim Crazy. Acho que é Jim Crazy, né? Um antigo pregador que havia perdido a ligação com a igreja. O Jim, ele acaba se juntando com o John no caminho para a sua casa. Quando eles chegam à casa, ela não tem ninguém, ela está deserta. A antiga casa que estava simplesmente desaparecendo, abandonada, e até que eles encontraram Billy Graves, um vizinho da família que informa que os familiares de Tom estavam na casa do tio John. Tinham se mudado, né? Eles acabam dormindo, os dois acabam dormindo na casa antiga de seus pais, agora abandonada. E no dia seguinte, pela manhã, caminham até a casa do tio John. Quando eles chegam à casa, percebem que todos estão preparados para sair. A família explica a Tom que os bancos e as grandes empresas fecharam todas as fazendas e a maioria dos agricultores estavam indo em direção à Califórnia, na esperança de encontrar trabalho. A família vendeu todos os seus pertences e obtiveram alguns dólares, o suficiente para fazer uma viagem longa. Dream Crazy, o ex-pastor, acaba se juntando com a família, né? Quando tudo está pronto, um pequeno acidente ocorre. O avô de George, acho que é George, tem um ataque. O nome do homem é George, né? George. Família George. Tem um ataque de pânico e a família precisa drogá-lo para acalmá-lo e seguir viagem com todos.
Logo no início da jornada, por causa de um acidente vascular cerebral, o avô acaba morrendo. E eles encontram uma família chamada Wilson e que os ajudam a consertar o carro quebrado. A família George e os Wilsons viajam para a Califórnia juntos, já que eles se ajudaram, né? Quando chegam ao destino, a senhora Wilson fica doente e precisam parar a viagem. Os Georges ajudam a família Wilson a seguir viagem. A próxima perda dessa viagem George e uma família seguir viagem. A próxima perda dessa viagem é a avó, que muito em função da morte de seu marido, fica cada vez mais doente. Sua filha acaba assumindo a sua avó, George. O motivo é mais do que óbvio. Se eles passassem no deserto, as chances de sobreviver seriam zero. Mesmo doente, a avó prosseguiu a viagem e acabou morrendo. Mesmo doente, ela acabou morrendo. Quando eles chegaram a uma estação, o avô já estava morto. A avó já estava morta, quer dizer, perdão. A avó. E acabaram enterrando-a como indigente na estrada porque o dinheiro já estava ao fim. Finalmente, eles chegam a um acampamento de imigrantes. Nenhum homem conseguiu encontrar trabalho, os que estavam na viagem, né? Tem até a imagem da família todinha aqui do lado. Para completar o desespero, um homem com limusine chama os trabalhadores para trabalhar, mas o convite não fala em preço de mão de obra. Um clima pesado começa a atingir a todos. Ninguém aceita o convite e o moço lá com vingança, o xerife da cidade, ordena que todos saiam do acampamento naquele momento. Essa obra, ela acaba resumidamente para mim, ela aparenta muito aquelas pessoas que vêm do interior em busca de uma oportunidade de vida nas cidades, né? Que acabam encontrando toda uma dificuldade, eles criam na cabeça deles que eles vão conseguir melhorar, mas se deparam com uma realidade totalmente diferente do que eles estavam acostumados. Agora a gente vai passar para a análise da obra. Você? Gente, a leitura de As Vinhas da Ira foi algo emocionalmente pesado, né? Com a grandiosa maestria, o autor conseguiu transmitir de forma muito clara a exploração e o drama vivido pelos arredatários de terra de Oklahoma, nos Estados Unidos, no início da década de 30. Né? E o livro ele nos causou uma profunda comoção, né, pelos personagens e pelo enredo, os quais foram usados como instrumento para apresentar uma simples, porém bela lição de vida, né? A luta pela sobrevivência, mesmo com condições desesperadoras, embasada na importância dos valores da união familiar e do auxílio ao próximo, através principalmente do respeito da dignidade, não apenas com nós mesmos, mas com todos os outros seres humanos. E essa obra, vou continuar embaixo, ela nos remete muito nessa questão porque eles estavam lutando para sobreviver, né? Da Grande Depressão que estava acontecendo, né? Então, os bancos eram os monstros, né? Eles monstros daí. Eles queriam fazer com que aquelas máquinas que antes eram 10 a 20 homens para fazer um trabalho, uma máquina supriu todas as necessidades. Então, e cada máquina que eles colocavam lá, eram mais famílias sumindo de lá, casas derrubadas, e eles, tipo assim, eles iam derrubar tua casa com a gente ou sem gente, de passar por cima, não estava nem aí. E aí, aquilo eles tinham que gerar, como eu posso dizer, eles queriam gerar lucro para sanar as dívidas da Grande Depressão, que é uma perca de milhões de dinheiro, né? E aí, a galerinha que tenta sair de lá e encontrar, né, algum rumo. Apesar de estarem habituados a lidar com o fenômeno climático, eram as grandiosas tempestades de areia, né, que tinham lá. Também chamada de nevascas negras. Esse fenômeno foi resultado direto da ação do homem sobre o ambiente e atingia as grandes pradarias dos Estados Unidos, espalhando o desespero e o caos por onde passavam na forma e enormes nuvens negras de poeira. Os arrendatários não estavam preparados para o ávido capitalismo
que expulsariam das terras onde moravam. Ou seja, ela também nos remete muito o que a gente está vivendo hoje também, né? Como foi em 2008, que é, digamos que a consequência quando o capitalismo vai mal. Toda vez que o capitalismo vai mal, a galerinha que estão lá embaixo sofre muito. Né? Então, tem essa consequência, esse efeito colateral cai sobre, digamos, sobre nós, de fato. Isso. Então, isso muito remete a nós, e principalmente agora, né, na pandemia, com essa crise que a gente está como é que chama? Saúde sanitária, exatamente. Né? E aí a gente vê que muitas pessoas perderam seus empregos e estão desesperadas. Minha mãe chegou comigo e falou, gente, cara, ela não costuma tanto pegar um ônibus, ela pegou e ela viu assim o cara pedindo dinheiro, não para comida, mas era para pagar a conta de luz dele, entendeu? Ele estava lá com um papelzinho e, de fato, ele ainda tinha um dia para pagar a conta dele de luz, ele não estava mentindo. Então, para ver o nível que chegou, né? Então, isso retrata muito hoje que a gente está vivendo nesse momento. Então, ele vinha justamente para isso, essa obra veio justamente para isso, para a gente persistir, né? John foi muito inteligente nessa questão de sobrevivência, também de criticar o capitalismo, né? Desses grandes bancos, né? E também da esperança, né? De que essa tempestade aqui vai passar e a gente vai conseguir. Interessante, fizeram muitas críticas, ele recebeu críticas com essa obra dele. E o livro nos mostra uma busca, infelizmente, frustrada, onde a ira é o sentimento que se apodera das famílias em êxodo, quando percebem que foram atraídos para uma falsa promessa de vida melhor, onde a exploração do homem pelo próprio homem alcança terríveis índices de injustiça social, violência moral e física que tomam lugar da esperança, transformando-a em desespero e culminando a luta silenciosa das greves. Não já por melhores salários, mas sim, acima de tudo, pelo próprio alimento básico e vital. A novela nos despertou uma sincera compaixão pelas dificuldades dos trabalhadores, imigrantes e uma grande admiração pela força de vontade, caráter e coragem com que estes lutavam para conseguir viver e não perder seus valores humanos até o fim de mais um dia de dificuldade e provações. A retratar as dificuldades de um novo povo sofrido e miserável, o autor nos leva a repensar nossos próprios valores dentro da sociedade e nossas atitudes e queixas perante a vida. Né? E a releitura, a gente pode fazer várias releituras, né? Tem várias releituras sobre o trabalho, né? E aí o enredo do romance do Steinbeck, As Vinhas da Ira, facilmente pode ser relacionado com muitas referências bíblicas, principalmente do Velho Testamento, pois algumas passagens têm relação com a história da Bíblia, o que dá ao livro um estilo diferente original, As Vinhas da Ira, mencionando a tempestade da poeira ocorrida em 1900 e a árdua jornada da família Joad, e de outras a direção da Califórnia, o que podemos relacionar com a travessia do deserto pelos judeus, narrada na Bíblia. E Steinbeck usa a poeira como uma alusão ao deserto do Egito e ao povo judeu que seguiu Moisés. Né? No livro, Steinbeck usa o caminho para representar a arca, enquanto a família representa os animais. A segunda referência, a Arca de Noé, é revelada no final da novela, com as chuvas que caem, que representam o dilúvio. A mudança de Joad de Oklahoma para a Califórnia é uma outra alusão. Steinbeck descreve como Joad viaja na rota 66, sendo seguida por muitos outros agricultores procurando a terra fértil que a Califórnia tinha para oferecer. Isso se refere ao povo judeu movendo-se para o Egito, para a terra prometida na Bíblia. Os judeus estavam sofrendo opressão e escravidão no Egito, então eles fugiram para encontrar uma vida melhor e liberdade. Essa alusão também infere que os Joads eram escravos de suas terras inapropriadas para o cultivo devido à poeira causada pela poeira, e agora eles são livres. Né? E aí a nossa clamação foi os textos realistas que ele produzia, ao mesmo tempo imaginários, que combinam humor e percepção social afiada. Então,
recebeu, em 1962, o Prêmio Nobel de Leitura e medalha do Prêmio de Dinheiro concedido pela Academia Sueca, em Estocolmo, e o Prêmio Pulitzer, e o Prêmio Book Award. Esse aí é ele recebendo lá. Assim. E aí rendeu um filme muito bom, que inclusive está entre os 100 filmes mais bonitos da história, né? Que é The Crates of Wrath. E ele é do John Ford e ganhou 2 Oscars de melhor atriz coadjuvante com Jane Dorwell e o Oscar de melhor diretor com John Ford e a indicação de melhor ator também de Henry Fonda. Né? E é um filme que muitas pessoas falam, também usam em outros cursos, tanto assistência social, né, que usa muito essa questão da sobrevivência, da dignidade humana, e retrata muito bem nesse filme, que segundo eles, eu não consegui ver, mas foi assim um show de atuação nesse filme, realmente, assim, em muitas partes bem fortes. Inclusive, eles tentaram até reduzir assim, o quão forte o livro é. Então, nós já debatemos bastante, né, essa situação da sobrevivência, né, da dignidade, da luta pela vida que se estabeleceu naquele período trágico da Grande Depressão, né, especialmente no território americano. E, como vocês puderam ver aí, o John Steinbeck foi um dos autores talvez mais premiados da literatura americana nos últimos tempos, tá? Então, as obras dele foram usadas como referência, como vocês ouviram o Leon dizer, em vários campos de estudo, tá? Não apenas na literatura em si, já que a descrição que ele faz, né, é muito rica com relação aos obstáculos, às intempéries, né, às relações humanas, e ele coloca aí um debate, né, ele chama atenção para um debate que não era exatamente algo que já estava acontecendo, mas que estava, vamos dizer assim, em perspectiva de acontecer, que é aquilo que nós conhecemos hoje como a mecanização agrícola. Então, muitos trabalhadores rurais não foram mais necessários por causa das máquinas agrícolas que foram sendo criadas, né? E, na verdade, no livro, isso é usado como a ira das vinhas, né? Então, a ira é justamente a destruição do homem pelas máquinas, quer dizer, a máquina tomando conta da sobrevivência do homem. E esse homem a vida deles. Então, isso aí, né, hoje em dia, vocês podem pensar em vários exemplos. O retirante nordestino, né, que vai para São Paulo em busca de uma vida melhor. São os imigrantes que fogem do país por causa da fome, da guerra, da doença, da miséria. Sim. Então, tem muitos exemplos, né, dessas. Não é claro que não com máquinas, como ele desenhou na obra dele, mas com essa automação, com essa racionalidade, essa frieza com que o mundo acabou
conduzindo essas correntes migratórias, né? E há uma série de outros fatores que estão envolvidos aí, né? Você não pode, por exemplo, receber, de repente, no seu país, 5 milhões de pessoas vindas de outros países, né? E tendo que dar a elas condições dignas de viver, de vida. É muito complicado isso, né? Apesar de estar nos direitos humanos. Sim, apesar disso, mas é difícil, não é? Você não estala o dedo e resolve uma situação assim do dia para a noite. Mas são as vinhas da ira. Podem não ser as máquinas agrícolas, mas são as guerras, né? É a perseguição religiosa, tá? É a falta de comida, né? São as lutas políticas, é o terrorismo, tá? É a violência contra as mulheres. Então, uma das coisas que aparece com alguma propriedade na obra do Steinbeck é o tráfico humano, tá? Você pode pensar nisso quando as pessoas, ou vamos dizer, algumas pessoas, em especial mulheres jovens e bonitas, né, com a promessa de que vão enriquecer, que vão ter uma vida melhor, que vão viver no luxo, não sei o que mais, acabam embarcando numa furada, né, numa canoa furada com um grande furo, aliás. Não é isso? E aí vão para um outro país e lá são exploradas, né? São escravizadas. E um outro aspecto que você pode pensar aí é no trabalho escravo nas fazendas, né? Então, é na exploração da mão de obra, já que ela não é mais necessária. Então, quando ela aparece, ela acaba sendo escravizada, certo? No garimpo. E vocês veem aí, olha, um dia desses descobriram que uma grande indústria chinesa tinha não sei quantos trabalhadores escravos escondidos lá no... Não, porque eu conheço muitas pessoas que vão ao interior e a criança para cuidar. Exatamente. E aí, porque as crianças vão pegar deles, para ele, não, sim.